Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Graciane Carneiro, eu estou aqui hoje dando sequência, a nossos eventos do Outubro Rosa. Nós tivemos recentemente também um podcast tratando do câncer de mama e o câncer de colo de útero. Hoje nós estamos aqui dando continuidade a esse tema tão importante, e tão sensível de se falar, finalizando, fechando aí o mês de outubro, que é um mês de conscientização ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Breno, que é presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde, o Dr. Ney Ismael, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistencial, para falar um pouco a respeito do acesso à saúde e dos direitos previdenciários da mulher que tem o diagnóstico de câncer. A gente sabe da fragilidade dessas mulheres ao ter esse diagnóstico, às vezes, do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Sabemos o quão difícil é, principalmente no início, enfrentar essa doença, mesmo pelas questões psicológicas, e, para além disso, ter que buscar auxílio, ter que buscar aí conhecimento dos seus direitos de acesso à saúde ou seus direitos previdenciários. Nós sabemos que o quão difícil é para essas mulheres. Bom dia, doutor Ney Ismael, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, agradecendo desde já a sua presença. Bom dia, doutora, é uma felicidade estar aqui e poder também compartilhar um pouco aqui da experiência na área de direito previdenciário, principalmente para as mulheres que estão com esse diagnóstico tão ruim, tão drástico na vida delas. Sim, doutor. Para iniciar aqui o nosso debate hoje, nosso bate-papo, eu queria perguntar para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes, quais são os principais direitos, benefícios previdenciários para essas mulheres que têm o diagnóstico aí de câncer de mama ou de colo de útero? Sim, doutor. Nós temos no direito previdenciário, a gente fala que benefício previdenciário porque a pessoa precisa contribuir para o INSS para ter direito a esse benefício. Então, a partir do momento que ela começa a contribuir, ela vai e pode ter acesso a esse benefício. Hoje em dia, as pessoas que estão nessa situação e têm alguma incapacidade em razão dessa doença, ela pode ter acesso ao auxílio-doença. Esse auxílio-doença é quando há uma incapacidade temporária. Então, ela precisa ali para fazer um tratamento, seja uma radiografia, seja uma quimioterapia, ela vai ter acesso a esse auxílio-doença. Agora, se fez o tratamento, avançou e houve alguma lesão, alguma coisa que persistiu, muito provavelmente, aí ela vai precisar de ter uma aposentadoria por invalidez, que é no caso aí que a pessoa não vai conseguir mais trabalhar, então ela precisa receber esse benefício. Certo, e a gente sabe que, na maioria dos casos, a mulher que tem o diagnóstico de câncer, ela precisa mesmo afastar das suas atividades. Eu vi até um relato de uma mulher que fala assim, que ela até não teve tantos traumas físicos, mas os traumas psicológicos foram tão grandes que foram necessário esse afastamento. Então, assim, é muito importante que a mulher tenha esse benefício garantido, doutor? Sim, esse afastamento é muito importante para ela se recuperar. Mas o que me veio à memória aqui, a outra podcast que foi feito com a doutora Renata, eu achei muito interessante que quando ela foi tratar, que ela começou o tratamento, o médico até orientou a ela não se afastar das atividades, se ela conseguir continuar trabalhando, se todas as atividades dela não saírem, porque a partir do momento que você acaba se afastando, acaba não trabalhando, acaba que você perde um pouco ali, entra um pouco de estado de depressão, algo nesse sentido. Mas para aquelas que precisam e que não querem continuar, às vezes o tratamento é tão forte. Ela até comentou que o médico sugeriu isso, mas ela pensou, ela dava aula na faculdade, então ela pensou, bom, eu não vou conseguir ficar lá, porque até a questão de responsabilidade, porque ela tem que cumprir horários e tal. Então pode ser que aconteça dela passar mal lá e ter que afastar 3 dias, e vai ter que chamar um substituto, e aí vai ficar nessa questão com a faculdade. Então ela achou melhor afastar de tudo. Então, aí com certeza ela recebeu o auxílio-doença, já que ela trabalhava lá na faculdade, e assim deu início ao seu tratamento, e como a gente viu no podcast dela, contando a história, houve superação, ela até escreveu um livro, que eu acho interessante também o pessoal
adquirir e também ver o podcast no dia dela. Muito interessante a história dela, de superação. Então, assim, é um benefício que vem para poder ajudar mesmo. É importante que aquelas mulheres que, de fato, precisam tenham acesso a esse benefício, né? Doutor Breno, bom dia. Prazer tê-lo aqui conosco nesta manhã. Muito bom dia, doutora. É um prazer enorme, né, estar aqui na Casa da Advocacia para falar de um assunto que, infelizmente, muita gente não sabe, né? Muita gente, eu tenho o costume de falar que hoje o que mata é a desinformação. Porque se todo mundo tiver ciência, saber o que pode fazer, o que pode buscar, a vida do brasileiro seria muito diferente do que é hoje. Então, é um prazer estar aqui na companhia de grandes colegas para poder debater e tentar ajudar ao máximo quem puder, quem estiver assistindo, a saber fazer valer seus direitos. Isso mesmo, doutor, acho que o senhor disse tudo, né? A informação, a falta da informação, ela causa um estrago muito grande, às vezes, na vida das pessoas, né? Doutor, seguindo aqui com o nosso tema, em relação ao SUS, quais são, né, os direitos em relação ao atendimento aí da saúde das mulheres que recebem esse diagnóstico do câncer de mama e do câncer do colo do útero? Doutora, é uma pergunta que traz muitas respostas. Por quê? Inicialmente, o que a gente precisa entender é que o acesso à saúde ele é um direito universal constitucional. Ele está previsto na Constituição Federal, o artigo 196. Então, a partir de que a gente vai fazer disso? Com a determinação de que é responsabilidade do Estado, quando eu falo Estado, União, Estado e município, todos esses entes eles têm uma obrigação legal constitucional de promover e restaurar a saúde do cidadão brasileiro. A partir disso aí, foram criadas diversas normas infraconstitucionais para fazer valer esse direito. O que eu posso citar, por exemplo? O atendimento pelo SUS. Muita gente acha que o SUS é só o postinho de saúde que você vai ali no seu bairro ou que é um hospital. O SUS ele é muito maior que isso. O SUS ele é dividido em vários órgãos, né, outros órgãos que compõem essa rede. Mas a principal questão é que toda mulher que é diagnosticada com câncer, ela tem algumas leis específicas para garantir celeridade, né, que ela seja tratada com mais rapidez, para garantir direitos para ela, posso dizer até como estéticos, que é o caso da reconstrução mamária, prevenção, que foi o caso da lei específica criada para tirar a determinante de idade para os exames de mamografia e exames que detectam câncer. Então, assim, a gente tem muitas leis específicas para tratar desse assunto. Inclusive, agora está sendo debatido na STF o tema 1234, sobre legitimidade da União nas questões complexas de saúde. O que é isso? É até uma dica para todos os advogados que, assim, se você for advogar nessa área, a primeira lei que eu considero que todo mundo deve ler é a Lei de Diretrizes do SUS. Porque, a partir dela, você vai entender como funciona o mecanismo do SUS para saber o que você precisa, mas o que tem sido de entendimento até agora. Quando a gente entra com uma demanda de alta complexidade nos tribunais, seja na Justiça Estadual ou na Federal, a gente precisa saber a quem a gente vai recorrer, à União para a Justiça Federal ou ao Estado e município para a Justiça Estadual. Esse tema 1234 ele veio exatamente para falar como e em que momento você deve ingressar com tal ação. Foi estabelecida uma questão de critério de valor. Em ações, medicamentos que têm até 210 vezes o salário mínimo, obrigatoriamente, aliás, acima disso, obrigatoriamente, você deve ingressar na Justiça Federal. Abaixo disso, você pode ingressar diretamente na Justiça Estadual. Mas, no fim das contas, o que a gente tem hoje para o atendimento primário? Equipe multidisciplinar para acompanhar essa paciente que foi diagnosticada. A gente tem a possibilidade de todos os tratamentos dela serem iniciados em até 60 dias, que muita gente apelidou essa lei de a lei dos 60 dias, que entre a data do diagnóstico não se pode passar de 60 dias para o início do tratamento, isso é uma obrigatoriedade legal. E vários outros direitos, inclusive conexos aos direitos previdenciários, que a mulher tem
o acompanhamento para poder se reestabelecer, que é um direito constitucional dela. Então, sempre, né, uma descoberta que é pesada, é uma descoberta que causa um baque muito grande. A primeira coisa que a pessoa precisa saber é quais são os meus direitos, para a partir daí ela começar a fazer a busca e se tratar da melhor forma possível, porque hoje, com a difusão do conhecimento, a possibilidade da pessoa conseguir, né, a informação, ela consegue muito além. Muito interessante, doutor Breno, muito obrigada pelas suas explicações. O senhor falando aí, eu me lembrei no último evento que a gente fez aqui do Chá Rosa, a gente teve relato de mulheres que enfrentaram, né, o câncer de mama, outras que estão começando a enfrentar agora, e o que eles relatam é o seguinte, é que às vezes entre um exame e outro, acaba que ocorre um lapso temporal, às vezes grande, até que sai o resultado de uma biópsia e de outros exames. E essa alteração da lei para que, né, no máximo em 60 dias, a mulher já consiga iniciar o seu tratamento, eu acho que vai ser muito relevante para que esse tratamento precoce, né, já comece aí a surtir efeitos, né? Muito interessante essa alteração aí da lei. Doutor Ney Ismael. Só complementando aqui a resposta do Dr. Breno, é interessante que a gente vive num momento muito bom assim, para a questão de tratamento e questão de ter esses outros benefícios para auxiliar, né, a mulher. Então, assim, é interessante que ela, né, sentiu alguma coisa, já procura o médico e daí já vê as possibilidades. Muitas vezes ela recebe o diagnóstico, ou às vezes reluta para não ir no médico para resolver. Então, assim, a gente vê que há políticas públicas no sentido de deixar, né, mais rápido o diagnóstico e também o tratamento. E quando ela estiver fazendo tratamento, ainda vai ter esse amparo, né, com os benefícios previdenciários, que nesse momento é muito interessante. É inclusive uma questão cultural, isso que o senhor falou, porque grande parte das pessoas, eu não vou dizer só as mulheres, não procuram o médico com medo da descoberta. Então, assim, a gente sabe que no câncer de mama, no câncer de colo do útero, colo retal, quanto mais rápido a pessoa procurar o médico, ter o diagnóstico e iniciar os tratamentos, mais eficiência ela vai ter no tratamento e a cura. Então, assim, a gente precisa quebrar esse tabu eu já até ouvia muitas vezes a minha avó falar, né? Eu não vou no médico, porque se eu for no médico eu vou descobrir que eu tenho alguma coisa. Então, assim, a gente precisa quebrar isso, porque o direito à vida, ele é o direito primordial que a gente tem. Não existe nenhum outro direito se a gente perde esse. Então, assim, é o cuidado consigo mesmo, certo? É verdade, doutor. A gente vê muito isso, né? Essas pessoas postergando aí essa ida ao médico, né? Para não ter que encarar, né? Às vezes, algum tipo de doença. Isso é muito interessante. E quando o senhor fala em relação ao SUS, a gente sabe que a gente enfrenta muitas críticas, né, ao nosso sistema de saúde, mas eu já ouvi relatos de mulheres que, inclusive, tinham um plano de saúde e que preferiram fazer o tratamento via SUS, porque era mais rápido, mais eficaz. Então, tem toda essa... A gente tem que elevar também o SUS. Não sei, devem existir críticas, é claro, né? Em algumas vezes esse acesso, às vezes, ele é um pouco conturbado mesmo, mas a sua grande maioria, assim, dos relatos que a gente ouve é que o SUS ele tem atendido bem, né, aos pacientes, às pacientes aí, que têm o diagnóstico de câncer. Doutor Ney Ismael, dando seguimento aqui às questões previdenciárias, aos benefícios previdenciários, a gente sabe que a gente vive num país informal, né? Essa é uma realidade de que as pessoas às vezes não contribuem, às vezes a mulher ali do lar, né? Às vezes ela não tem quase as condições ou acha que não é necessário contribuir. Então, para aquelas mulheres que não contribuíram com a Previdência, como que fica a situação dessas mulheres? Olha, em questão da dona de casa, né, é interessante o seguinte, que muitas pessoas não sabem, mas a dona de casa pode contribuir, né? Em regra, o que acontece? É obrigatório para todas as pessoas que prestam algum tipo de serviço, têm algum tipo de renda, contribuir para o INSS. E a dona de casa, o estudante, eles não têm uma renda, né? Então eles não têm obrigação de contribuir. Mas o que pode ser feito? Há uma espécie de segurado, né, que a pessoa vai contribuir na forma de carnê, que é para as pessoas que não têm renda, mas têm interesse de fazer parte do INSS e usufruir dos benefícios que o INSS tem, incluindo aí o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez que a gente comentou. Muitas vezes eu até recomendo aos clientes, eu vejo, por exemplo, que tem muitas pessoas na família que o marido trabalha
e a esposa toma conta do lar. Aí eu oriento, falar o seguinte, contribui também para sua esposa, porque aí no final ela vai conseguir aposentar também. Se ela precisar de um benefício, se ela precisar de um salário maternidade, ela vai conseguir também. Então, assim, muitas pessoas desconhecem essa espécie de segurado, que se chama segurado facultativo. Então, a pessoa vai contribuir, mesmo não sendo obrigado, mas vai fazer parte do INSS. Agora, aquelas pessoas que realmente não contribuiu, como eu disse, para fazer parte do INSS, você tem que contribuir. Mas aí tem situações em que a pessoa não tem condições financeiras, inclusive está em estado, não consegue trabalhar, não tem renda, que ela pode tentar, talvez, um benefício de prestação continuada, que é o BPC, né, o conhecido BPC, LOAS, que o pessoal comenta muito. Nesse caso, aqui, o requisito relacionado à saúde, ele já é um pouco diferente. No BPC, aí a gente tem que comprovar a deficiência, né? Enquanto no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, a gente prova a incapacidade para o trabalho. Já no BPC é a deficiência. E essa deficiência, o que é? É um impedimento de longo prazo, que normalmente, esse longo prazo, a lei até fala 2 anos. Então, a pessoa tem que estar com esse impedimento, com barreiras, de forma que impede ela de viver na sociedade de forma comum. Então, muitas vezes, né, a mulher que teve algum tipo de câncer, né, de mama que é específico que a gente está tratando, e aconteceu alguma sequela e ela nunca contribuiu, então, passado 2 anos, e se isso se manter, ela consegue procurar esse benefício. Só que esse benefício, como eu disse, é assistencial. Então, aí a gente tem que comprovar a renda também. Então, é benefício destinado para as pessoas com baixa renda. Então, assim, é uma saída, mas aí tem um público específico, que são pessoas que realmente precisam da assistência social. Então, o ideal mesmo, né, doutor, é que as pessoas contribuam com o INSS para que façam jus a esse benefício, né? Porque, às vezes, se for preciso depender do BPC, como o senhor disse, ele existe regras específicas para que essa pessoa consiga o benefício, né? Isso, justamente. Então, assim, tem que ter... aqui em Nova Serrana acontece muito das pessoas autônomas, né? Que o pessoal tem banca de pesponto, principalmente as mulheres, e a maioria não contribui, né? Acha que é um dinheiro, né, jogado fora e tal, mas acaba que para esses momentos de surpresa, né, que a vida nos apresenta, né, como o próprio nome diz, previdência, né, para você precaver algum evento que possa te prejudicar futuramente. Então, acho, assim, para você ter uma vida, né, mais tranquila, mais saudável, que você contribua, né, para a Previdência Social. Doutor Breno, ainda se falando em plano de saúde, qual que é o procedimento, qual que é o rol taxativo, né, para que o paciente ele tenha acesso ao SUS? Há alguma novidade nesse sentido? Doutor, esse ponto ele foi de grande discussão no meados para final de 2022, inclusive que ele ensejou a publicação de uma lei específica. O que era o rol taxativo? O rol taxativo era uma listagem de procedimentos, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que definia o que os planos de saúde tinham que fazer. Só que era interpretado pelos planos de saúde que aquele rol era até aqueles procedimentos. Ou seja, não havia nenhum procedimento além que o plano de saúde era obrigado a acatar e a disponibilizar para o usuário, né, no caso para a usuária. Com a publicação dessa lei e o reforço de um entendimento da STJ, houve a derrubada do rol taxativo e passou-se a ter um rol exemplificativo. O que é isso? Os planos de saúde são obrigados, ao mínimo, cumprir o que está naquela tabela. Então, o que antes eu tinha como um teto, agora eu tenho como uma base. Então, é daquilo para cima, nunca daquilo para baixo. Então, se está previsto que eu preciso fazer, por exemplo, que a mulher precisa fazer uma mamografia, o plano não queira cobrir, e ele está na listagem, o plano é obrigado. Agora, vamos verificar aqui que não existe o procedimento recomendado. Eu tenho 3 diretrizes que precisam ser cumpridas, né, que precisam estar presentes no meu pedido para que seja obrigado o plano de saúde a fornecer aquele tratamento. Deve haver recomendação médica fundamentada.
O médico, no pedido que ele for fazer, ele deve fazer toda a fundamentação de o porquê é necessário aquele tratamento, aquela medicação, que seja da forma como ele determinar. Então, ele precisa fundamentar a necessidade. Comprovação de eficácia baseada em evidência científica. Isso aqui é o estudo da eficiência do tratamento. Para que é isso? Isso aqui, assim como está ocorrendo já em diversos processos judiciais, precisa-se ter uma comprovação científica que é eficiente aquele medicamento, que ele é seguro, que ele é para aquele determinado tipo de tratamento, para não incorrer em testes, porque não pode ser assumido o risco nesse sentido. Então, sempre que for determinado um procedimento que não está previsto no rol da agência, você pode solicitar, desde que comprovada essa questão também. E precisa verificar a ausência de outra alternativa terapêutica. O que é isso também? Existe algum outro tratamento que seja eficaz, que seja comprovado cientificamente, que esteja disponibilizado na listagem? Se não, aí sim, você preencheu todos os requisitos. Se o plano ainda assim se recusar a fornecer, você pode entrar com uma ação, procura um advogado e entra com uma ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. Por quê? Acabou o rol taxativo. Se você preenche todos aqueles requisitos, o plano de saúde ele é obrigado por lei a te fornecer aquele tratamento preenchido os requisitos. E geralmente, quando se entra com uma ação judicial dessa, é determinada uma multa diária pelo não cumprimento da obrigação, que aí a gente pede uma liminar para o juiz determinar que o plano de saúde faça. E isso trouxe um benefício muito grande para a usuária de plano de saúde, porque antes o plano negava e a pessoa recorria diretamente ao SUS também. Né? É lógico que a pessoa pode, ela tem a possibilidade de ir para o SUS ou ir para o plano de saúde, mas ela precisa verificar sempre a questão da celeridade, qual vai andar mais rápido. Se eu tenho condições, se eu tenho um plano de saúde, ele vai me atender mais rápido do que o plano de saúde, do que o SUS, então eu vou por ele. Mas isso abriu um leque de possibilidades terapêuticas para não só para o câncer de mama, colo do útero, mas para todas as doenças em geral e principalmente para tratamentos especializados que não estão incorporados ainda, seja na listagem do SUS ou seja no rol exemplificativo. Doutor, então, podemos dizer que isso trouxe um benefício maior para a mulher, porque antes ficava apenas o plano de saúde, ele cobria só o que estava no rol taxativo. Agora, como é um rol exemplificativo, então ela tem acesso a mais, podemos dizer assim, benefícios ali dentro do plano de saúde, seria isso? Sim, muito, muito além, porque a partir do momento que eu tinha um teto, o plano de saúde negava sempre. Até que várias ações judiciais foram propostas, chegou ao STJ a resolução sobre o tema e foi promulgada uma lei específica para tratar, que isso derruba essas negativas do plano de saúde por causa do rol taxativo, e aí ele passou a ser exemplificativo. Então, eu tenho que cumprir, no mínimo, o plano de saúde, aquilo que está lá. É daquilo para cima, nunca daquilo para baixo. Então, você vê que abre o leque de oportunidades de tratamento. E isso, para o usuário do plano de saúde, é uma bênção, né? Porque você vai ter, de fato, a segurança de ter um tratamento ideal e adequado, pagando além do que se paga, né, se contribui para a assistência ao SUS, pagando um plano de saúde particular. Muito interessante essa alteração, né, doutor? Só queria pegar um ponto aqui, que eu achei interessante, na questão dos laudos médicos fundamentados. Não sei se você também tem dificuldade para pegar esses relatórios. Nossa, assim, quando é particular é um pouco mais fácil, né? O médico fundamentar, falar o que a pessoa tem, a incapacidade dela, colocar a profissão, que também ajuda nos benefícios previdenciários. Agora, o SUS é um pouquinho mais difícil, né? A gente também entende que a demanda do SUS é muito alta, então o médico não tem tempo de chegar lá, fazer um relatório bem feito, né? Agora, eu estou adotando o seguinte, eu estou fazendo uns requerimentos específicos para o paciente entregar para o médico, para ver se consegue, né, retornar com um relatório mais fundamentado, mais completinho, para ajudar, porque a gente às vezes perde benefício justamente porque o laudo acaba
sendo bem sucinto, às vezes não fala se está incapaz ou não, então acaba que prejudica um pouco. Então a gente também tem que ficar em cima disso. Como é que é lá no seu dia a dia? Doutor, então, eu faço exatamente isso. Quando o usuário, o paciente chega no escritório, eu colho, né, toda a oitiva dele, vejo o que é que aconteceu, como que está, como que não está, desde quando, pego o histórico dele completo. A partir do momento que eu peguei o histórico dele, eu vou começar a redigir um requerimento destinado especificamente à Secretaria de Saúde do município que ele está. Por quê? Ele ia no posto de saúde, eu estou falando aqui do usuário do SUS, tá, gente? Logicamente que pelo plano de saúde vai ter, né, infelizmente, outro tratamento, mas nem sempre a gente consegue um tão bom atendimento e muitas das vezes por culpa de falta de pessoal, né, que a gente sabe o que acontece. Você faz um requerimento à Secretaria de Saúde especificando o que precisa ser colocado. Então, por exemplo, eu preciso saber o que é a doença, desde quando que é a doença, o que aquela doença restringe, as oportunidades terapêuticas disponíveis no município e o que eu consigo além. E manda para lá com prazo. Solicito prazo de 7 dias para a resposta ao ofício. Eu mando via ofício mesmo. Eu vou lá, protocolo, carimbo, por quê? Caso me neguem a informação, eu vou entrar diretamente com o quê? Um mandato de segurança, se for necessário. Vou entrar com habeas data, se for necessário. Graças a Deus nunca tive que entrar, nunca tive, mas assim, desconforto sempre tem, porque você está forçando com que aconteça. E nesse caso é necessário, no caso do câncer de mama, ele é necessário sim, porque é extremamente agressivo. Ele é extremamente agressivo, muitas das vezes ele pode passar para outros órgãos e tecidos, né? Então o câncer é uma doença que pode dar metástase, pode passar para os tecidos e levar a óbito. Então, assim, principalmente para o advogado, vai um desabafo aqui. Pegou um caso desse, saiba o que está sendo feito, porque mais do que nunca, a vida do seu cliente está na sua mão. É uma responsabilidade muito grande, né, doutor? Tendo em vista que cada dia ali de tratamento conta muito para que essa doença que ela não agrida outros órgãos, como o senhor bem disse, né? Cada dia de tratamento conta muito, né? Eu costumo dizer que cada minuto de tratamento conta muito. Então, eu sempre procedo dessa forma e, se for necessária a distribuição de uma ação judicial, faça um planejamento da sua ação de tudo o que você precisa colocar. Porque a gente já sabe o que é o mínimo de documento que precisa ter. Eu preciso de uma tutela antecipada, mas eu preciso fazer com que o juiz não me peça mais nada e só decida. Então, muitas das vezes o advogado peca porque pensa assim, eu vou distribuir com o que tenho e vou esperar o juiz. Mas, às vezes, uma decisão dessa aí, de saneamento, para poder falar o que falta, vai demorar 30 dias. Então, 30 dias para um tratamento, ele é muita coisa. É um prazo grande, 30 dias, para quem está aguardando o tratamento, né? Sim. Então, às vezes o advogado, aí, na ânsia de entrar rapidamente com a ação, acaba não colocando tudo que precisa, e aí acaba que, se tiver que sanear depois, isso vai demorar muito mais, né? Então, o ideal é que já faça de uma forma que não tenha pedidos aí a serem feitos, né? A gente sabe, doutor Ney Ismael, ainda falando nessa questão aí dos benefícios, em relação também ao INSS, a gente sabe que há severas críticas, né, ao INSS, que às vezes negam algum tipo de benefício. Nesse caso em específico, quando que a pessoa deve procurar e talvez ingressar com uma ação judicial para ter o seu benefício garantido? Assim, a primeira sugestão que eu dou é procurar um advogado para você fazer o primeiro requerimento, porque possa ser que o que acontece muito, igual a gente estava falando de documentação, a pessoa que, né, se arrisca lá e ir sozinha, a gente sabe que tá precisando e acaba indo lá, acaba não juntando documentação necessária, às vezes dá problema no relatório médico, que acontece muito. Então, assim, para exemplificar, teve um caso em que o médico falou que estava tratando da pessoa desde uma determinada data e o relatório foi emitido, por exemplo, 2 meses para frente do tratamento. Só que aí, quando ela deu entrada no requerimento, aí o que aconteceu? O perito do INSS entendeu que ela estava incapacitada desde a data do tratamento. Mas naquele período,
ela não tinha carência, né? Agora, da data que foi emitido o relatório, que era a data mesmo que o médico queria dizer que estava incapacitado, o perito não considerou, entendeu? Então, acabou que o benefício foi negado, por causa de uma questão técnica ali de relatório médico, né? E, às vezes, a pessoa fica desesperada, né, sabe que está com problema de saúde e fica assim, né, como é que o INSS nega, né? São esses detalhezinhos que, né, o advogado ele vai fazer isso, ele vai analisar tudo que precisa. Então, assim, quando a gente entra com ação e quando a gente recorre justamente no INSS, depende muito da decisão, né, do motivo que foi negado o benefício. Por exemplo, esse que eu falei, a gente fez foi um requerimento diretamente no INSS, um recurso, né, porque aí é uma análise, questão de data, então fica mais fácil. Dependendo, nesse caso, a gente foi um requerimento na própria agência, que chama acerto pós-perícia, né? Através desse acerto pós-perícia, dá para a gente tentar alterar essa data, né? Agora, dependendo, se não der certo, aí a gente recorre. E se não der, a gente vai para a justiça, né? Agora, quando a gente vai para a justiça, normalmente é quando a negativa vem em razão do perito médico não ter considerado a pessoa incapaz ou deficiente. Aí sim, aí a gente entra com a ação judicial, porque lá no processo o juiz vai nomear um perito, especialista na área. Normalmente os peritos do INSS não são especialistas, eles têm um conhecimento genérico, né? Porque no mesmo dia que entra alguém com problema psicológico, entra alguém com problema ortopédico, então assim, eles têm que ter esse conhecimento e acaba que não tem esse conhecimento específico, então acaba negando. Então lá a gente pede para nomear um médico da área, né? E aí é feito uma perícia. E o bom de você entrar com um processo judicial é que lá a gente consegue impugnar as perícias, diferentemente do INSS. No INSS, o perito falou não, aí nega o benefício. E já na justiça, não, a gente consegue impugnar. Tem casos em que o perito fala que realmente não há incapacidade, mas quando o juiz for julgar, ele pode alterar essa decisão e não precisa seguir o perito médico. Então, ele vendo que tem documentação, né, robusta do médico assistente, que é aquela pessoa que aquele médico que está acompanhando o tempo todo, está falando, não, está incapaz, e mesmo assim o perito do juiz falar que não, o juiz pode decidir ao contrário. Então, assim, a justiça, a gente tem esses benefícios, né? Agora, tem alguns problemas que é a questão dá um pouco da demora, mas, assim, se tiver aqui na justiça, tem que ir o quanto antes, né? Igual, principalmente no caso do câncer, que é algo assim que necessita de uma certa urgência, então a gente tem que entrar. Muito interessante isso, doutor. Acontece muito nos casos de câncer ser negado esse benefício pela incapacidade? Acontece muito? Porque essa é uma doença que a gente vê que tem tantos agravamentos e que a pessoa, às vezes, precisa ser afastada não só por questões físicas, mas talvez também psicológicas. Acontece muito do perito entender da pessoa não ter essa incapacidade? Sim, há bastante situações em que pode ser negado, sabe? Mas, em regra, não, mas há aquela questão documental, igual eu falei. Então, assim, não basta você pegar o documento médico, fazer o requerimento do INSS. Você tem que realmente analisar detalhadamente a documentação e entrar. Porque, assim, o perito do INSS, ele está ali sob pressão, né? Então, assim, e a gente sabe a quantidade enorme de golpes que existe. Então, a pessoa pegar um relatório, né, olhar, achar estranho, o passo, né, assim, em regra, ele vai negar. Então, deu alguma dúvida na cabeça do perito, ele nega, entendeu? Então, assim, por isso que tem que fazer uma documentação boa, né, um relatório médico, igual eu e o doutor a gente faz, a gente solicita o médico do paciente para fazer o relatório, justamente para não acontecer esse tipo. E, sim, há uma negativa, normalmente, anteriormente, você tinha que esperar 30 dias para fazer o requerimento de novo no INSS. Há um travamento. Então, imagina, você perde 30 dias numa situação dessa. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo e procurar assim, um profissional da área. Pelo que os senhores relatam aqui, então, esse relatório médico, esse laudo médico, ele faz muita diferença, porque como o perito ele não é especialista apenas naquela área ali, né, como o senhor disse, vários tipos de auxílios que eles estão diariamente recebendo, é uma demanda muito grande, inclusive. Então, esse relatório do médico bem feito, de forma mais exemplificativa, talvez, ele, de fato, ele facilita
para que o perito mesmo consiga identificar ali se a pessoa faz jus ao benefício ou não, né? Porque, tendo em vista que ele talvez não seja um especialista naquela área, né? Justamente porque, assim, se há falta de informação, então o perito do INSS ele não vai conseguir conceder esse benefício. Eu pego relatórios, por exemplo, qual que é o requisito do auxílio-doença e da aposentadoria por incapacidade? É a incapacidade. Então, há relatórios que vêm para mim que não fala sobre incapacidade, não fala o tempo que a pessoa precisa de afastamento. E a pessoa vai, pega e leva isso para o INSS. Há situações que a pessoa não leva nem o relatório, pega o processo para analisar, que foi negado, que no relatório que no processo a pessoa juntou só o exame. Então, assim, precisa do exame, precisa do médico dela, fazendo um relatório para poder colocar aquilo que está no exame. Porque quem está acompanhando a paciente que vai ter a noção exata, né, do tempo que a pessoa vai ficar afastada, né, se é temporário, se é permanente. Então, é importantíssimo, sim, a gente ter um relatório bem estruturado. Entendi, doutor. Doutor Breno, a princípio, o senhor trouxe aqui a questão, né, que a lei garante a questão da reconstrução mamária dessas mulheres, né, que passam por esse diagnóstico do câncer. Como que funciona, doutor? Como que a lei traz isso? E como que ela traz também a continuidade aí desse tratamento pelo SUS? Doutor, até fazer um adendo aqui só sobre o que o doutor Neismael falou, a questão do relatório médico ela é tão importante, mas ela é tão importante que, assim, se for necessário, o advogado deve acompanhar em uma consulta para exemplificar para o médico. Por quê? Você precisa, de fato, de tudo minuciosamente colocado. Muito, assim, criterioso, porque a partir daquele relatório médico, você pode ter exame, pode ter tudo, mas é a partir daquele relatório médico é que tudo vai começar a ser desencadeado. Sobre a questão da reconstrução mamária, é uma lei também que ela, eu costumo falar que ela veio mais para restaurar a dignidade da mulher, né? Porque antigamente muitas mulheres não tinham a condição de fazer a cirurgia de reconstrução, que é uma cirurgia cara, é uma cirurgia complexa na maioria dos casos. Então, assim, tem que ser muito bem estudada e estruturada. O que essa lei propõe? Ela propõe que imediatamente após a retirada, né, da mama, a mulher pode fazer jus à sua reconstrução. Se não imediatamente, assim que possível. Independentemente da idade, independentemente da condição, logicamente, prevendo da premissa de que após a puberdade há o desenvolvimento do câncer de mama, a gente toma isso como lapso, né? Como o marco inicial. Mas ela universalizou essa possibilidade de reconstrução, porque antes eu lembro de ver alguns casos específicos, antes mesmo de formar em direito, isso enquanto criança, que muitas das vezes as mulheres perdiam totalmente a vaidade. Que aí eu lembro que usava blusão, né, para poder esconder. Então, o que você vê? Indiretamente, o requisito da doença ficou, porque a doença ela abala muitas das vezes mais o psicológico do que o físico. E você é, muitas das vezes, o que você pensa. Então, a autoestima da mulher ia lá embaixo. Divórcios eram causados até por isso, né, porque a mulher não se sentia bem, aí levava o problema, né, logicamente, para dentro de casa, para a relação conjugal. Então, essa lei ela ampliou a possibilidade de uma reestruturação completa da mulher, de todos os estágios do câncer serem curados, inclusive as suas sequelas. Porque num caso onde a quimioterapia não conseguiu resolver, a radioterapia não conseguiu resolver, todos os tratamentos alternativos não conseguiram resolver e ainda há necessidade da retirada da mama, então essa lei específica ela veio para poder devolver a dignidade da mulher nesse ponto. O senhor bem disse tudo, doutor. A questão psicológica, ela manda muito, né? A gente ouvia aqui relatos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e elas falavam assim que a primeira preocupação delas, tipo assim, nossa, o meu cabelo vai cair. Como que vai ser a partir de agora, sem cabelo? Vou ter que retirar os seios. Como que fica uma mulher que retira uma parte feminina tão importante para ela, né? Então, imagina o quão sensível é isso, o quão isso abala o psicológico da mulher, né?
E isso é uma sequela psicológica que geralmente fica para o resto da vida. Inclusive, a lei é a 12.802 de 2013, não é uma lei tão recente, mas que pouca gente ainda tem conhecimento também. Né? Porque quando chega a notícia do BAC, já começa ali. Nossa, eu descobri que eu tenho câncer, e agora? Então, pensa, eu gosto de levar sempre o contexto, porque o advogado ele é assim, na minha opinião, né? Eu tenho que verificar o que é o melhor cenário, mas eu preciso sempre caminhar para o pior cenário e evitar que ele aconteça. Pensa uma mãe de 5 filhos que mora na roça, que não tem acesso direto a tratamento de saúde nem nada, sempre morou e está ali. Você acha que hoje essa mulher que está lá, ela tem condições de ter a tanta informação, de saber que ela pode recorrer ao SUS para poder fazer o seu tratamento completo, recorrer ao SUS para fazer essa reconstrução mamária, ter uma equipe multidisciplinar para poder fazer o atendimento dela? Ela está preocupada inicialmente em não morrer. Segundo, o que vai acontecer com os filhos? Se tiver marido, ok, já é um alívio, mas às vezes não tem. Então, assim, a gente precisa ter, inclusive, é uma crítica que eu vou fazer sobre a questão dos profissionais do INSS, mas em todo aparato estatal, a gente precisa ter pessoas humanamente capazes de entender a dor do outro e trabalhar para que aquela dor seja minimizada. Então, é muito diferente, num atendimento médico primário, que a gente fala, eu chegar aqui, o que é para a senhora? E nem olhar para a cara do paciente. Isso é totalmente desumano, seja na rede particular, seja na rede pública. E o que a gente precisa colocar, porque a lei ela é uma força do Estado para fazer com que o cidadão cumpra determinada condição. A lei ela é isso, porque se eu não cumprir voluntariamente, a lei vem para me obrigar. Né? Tanto é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Né? Já está essa premissa aí. Eu ter um atendimento humano, o que aconteceu com a senhora? O atendimento é totalmente diferente. O que é que eu posso te ajudar? Aí a pessoa vai relatar que descobriu e tal, tá assim. Estou com caroço. Aí, o que é o dever do médico? Vou fazer o exame da senhora, vou encaminhar a senhora para um exame de mamografia. A senhora tem todo o amparo do SUS nesse ponto. Vou encaminhar a senhora para um tratamento psicológico inicial, um acompanhamento psicológico, para a senhora ter uma conversa com a psicóloga, para a senhora conseguir, né, se ambientar, e veio efetivamente o resultado que ela não esperava. Não, a senhora tem todo o amparo de tratamento. Se caso acontecer isso, a senhora tem a quimioterapia, a senhora tem a radioterapia, a senhora tem tratamentos diversos. Vai ter que retirar o seio? A senhora não se preocupe, porque a senhora tem o direito garantido de ter a reconstrução. É totalmente diferente eu dar a informação e tranquilizar o paciente do que deixar o paciente à míngua, que muitas vezes acontece, sem saber o que tem à disposição dele. Essa questão aí da informação realmente é muito importante. Eu lido com um público muito, assim, que precisa muito da informação e às vezes não tem entendimento. Às vezes não sabe nem qual que é o tamanho da gravidade de um câncer. Então tem gente que, por exemplo, em vez de procurar tratamento, ela fala assim, não posso, não tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos. E ao que você vê, já avançou drasticamente, né? Às vezes também até na hora que tem uma consulta, não mostra essa gravidade, né? Eu lido com o pessoal, principalmente que não sabe ler e escrever. Então, assim, a pessoa não vai pegar o relatório e ler, né? Porque não tem conhecimento. E o médico ainda não fala qual que é o tamanho da gravidade, não fala essas saídas aí. Então, assim, fica bem complicado e acaba dando esses problemas, né? Que a pessoa, quando vai procurar, já está avançado demais. E é tão engraçado quando a gente passa para ver isso, porque, assim, principalmente é um sistema antigo, né? Uma condição de criação antiga de nunca demonstrar que você está doente. Eu lembro porque eu já visualizei casos dessa forma, e assim, a pessoa tinha até medo de falar que estava doente, para não atrair, né, a coisa ruim. E a questão da informação... A palavra câncer já... É tabu. Eu vejo que tem uma tia minha, por exemplo, nossa, eu estou com medo de estar com aquela doença ruim, que não tem coragem de falar a palavra. As pessoas não gostam de falar nem o nome da doença, né? Então, para assim, não atrair. Sim, aí você percebe que é uma questão também estrutural. Só para a senhora ter uma ideia, eu destaquei aqui um trecho
da lei que fala especificamente sobre a questão da possibilidade do exame O auto, o autoexame. Não o autoexame, mas a mamografia. A lei ela ficou tão não só tão boa, né? Mas ela ficou abrangente o suficiente para que todos aqueles que têm a inteligência, né, o estudo da prática do dia a dia, num ambiente ambulatorial, num ambiente de posto de saúde, deles saber orientar. Porque eu tenho para mim uma premissa seguinte: ninguém é obrigado a saber de tudo, mas eu sou obrigado a saber a quem eu tenho que recorrer. Né? Nesse caso aqui, um advogado ele vai saber te orientar da melhor forma. O inciso 2º da Lei 14.335, que fala, né, da cobertura de realização da mamografia, olha o texto da lei. A realização dos exames citopatológicos do colo uterino, mamográficos, de colonoscopia, a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Ela garante o acesso universal, ou seja, toda mulher que, a partir desse momento, entrou na puberdade, ela tem o direito. Muita gente tem direito de muita coisa e não sabe. Então, assim, conhecimento, de fato, ele é poder. E nós, enquanto conhecedores do direito, não digo só advogados, porque o médico também, ele tem, inclusive, salvo engano, uma matéria específica no curso de medicina que trata de legislação. É até incrível. Da mesma forma que o direito tem a medicina legal, que você vai fazer o estudo de alguns aspectos nesse sentido, a medicina também traz. Então, nós que detém o conhecimento, a gente é obrigado, sim, a passar toda essa informação para os outros, porque eu penso que seria até uma covardia. Eu tenho condição de ajudar o doutor Neismael aqui com uma palavra, onde o senhor pode recorrer? Por que não? Isso, independente de qualquer questão, é uma questão de humanidade. Doutor, e é muito interessante que, às vezes, o paciente oncológico, essa informação, às vezes, ela começa ali mesmo com um atendimento que deveria, pelo menos, ser humanitário por parte do médico, que é o primeiro contato que ele tem, né, quando recebe ali o diagnóstico. E a gente vê, assim, talvez pela demanda ser muito grande, quando a gente precisa do SUS ou de qualquer atendimento médico, a gente vê uma coisa muito automatizada, né? A gente vê que, em alguns profissionais, pelo menos, falta essa humanidade, esse lado mais humano, né, para tratar. A gente vê que isso tem mudado muito, mas a gente vê que falta um pouco mesmo esse lado mais humano, de levar informações, porque às vezes o paciente chega lá simplesmente no diagnóstico, agora é fazer o tratamento. Mas às vezes o paciente ele tá tão fragilizado naquele momento que ele não sabe nem como começar esse tratamento, nem quais são os seus direitos, quem que ele tem que buscar. Talvez seja tão importante esse atendimento ser cada vez mais humanizado ali pelo médico, né, pela pessoa que vai passar esse diagnóstico, inclusive de falar, olha, procure um advogado para você saber os seus direitos, porque ali começa não só um tratamento, né, médico, mas também uma série de outras demandas que esse paciente vai precisar para conseguir seguir com a sua vida, para conseguir seguir ali com o tratamento, né? Então, quão importante é que esse olhar parta de quem passe esse diagnóstico para o paciente, né? Eu vejo, inclusive, um cuidado muito grande, eu vou falar da minha região ali, de Araújos, um cuidado muito grande dos profissionais de saúde lá, porque eles têm esse olhar humano, sabe? Então, eu posso puxar essa farinha para o meu lado lá, porque hoje, eu, graças a Deus, estou tranquilo, mas eu vejo com frequência acontecer, e o tratamento, ele é, assim, absurdo, de tão humanizado que é. Por quê? Quando você para pensar, é uma coisa que, como diz o povo, bate na madeira para não acontecer, mas se coloca no lugar dessa pessoa. Principalmente se tiver, eu sempre vou bater na tecla se tiver filho pequeno, porque eu já passei por uma história um pouco complicada e eu sei o que é que a criança sofreria. Então, a pessoa precisa pensar no que primeiro? A renda para si e a renda para os filhos, né? Que aí vai entrar diretamente a questão do direito previdenciário, o amparo que eu vou ter financeiro do Estado para eu poder me recuperar. Daí vem a questão da saúde. O que eu tenho de melhor à minha disposição de maneira gratuita, se for pelo plano de saúde, se for, para eu poder me tratar. A gente precisa criar condições, né, o Estado, mas não só, nós também como profissionais, precisamos criar condições para que essas pessoas tenham
a clareza mental, tenham a condição psicológica de que elas podem pausar e iniciar um novo ciclo da vida dela. Porque eu falo muito, quando você descobre uma doença grave, a vida que você tinha para trás, ela encerra aquele ciclo ali. Porque daquilo ali para frente, você precisa começar uma nova vida, literalmente. Principalmente com a cura. A cura estabelece um renascimento. Então, a gente precisa criar condições, através do direito médico, através do direito previdenciário, direito civil, tudo o que for possível para que aquela pessoa tenha condições de parar, respirar, colocar a cabeça no lugar e saber que está amparada legalmente para poder fazer o seu tratamento. Eu acrescentaria a questão da informação. Realmente, né, a gente precisa ter mais informações e a OAB faz isso muito bem, né, através de palestra, cursos, para advogados também, para o público em geral. Mas, além da informação, haver uma comunicação, que é diferente. Na informação, você simplesmente fala, lança e deixa a pessoa no vácuo. Normalmente é o que acontece numa consulta médica, ou às vezes a gente faz uma palestra e fica aqui lá. Só que a gente vê que, na verdade, você ainda criou uma dúvida ainda. Que a pessoa quer, né, perguntar, quer fazer aquilo. E, às vezes, por exemplo, acontecia muito na faculdade, o professor explicava e perguntava, todo mundo entendeu? Aí todo mundo ficava caladinho e falava assim, vai ter dúvida na prova, né? E realmente, mas normalmente você não perguntava por vergonha dos outros colegas, ou até mesmo você tomar uma do professor, né? Então, eu vejo que isso acontece muito, principalmente em consulta médica, seja também no atendimento comigo. Às vezes, o pessoal, né, vê, não, estou diante de advogado, e não pergunta, só fala. Então, acaba saindo com dúvida. Da mesma forma, também na consulta médica, né, provavelmente a pessoa escuta lá aqueles nomes difíceis e não sabe o que é, e também tem receio de perguntar, porque o médico não sei o que tem. Então, assim, deve haver, além da informação, a gente ter uma comunicação mesmo. Ou falar, mas também ouvir o outro. Eu vou dar até uma dica do que eu faço. Né? Quem já fez consulta comigo no escritório sabe que eu adoro atender escrevendo. Eu desenho o problema da pessoa praticamente. O que eu acho que é muito legal? Não é porque eu faço, não. Porque eu tive um atendimento uma vez assim, eu falei, gente, é assim que eu quero atender meus clientes. Então, eu pego uma folha de papel, fulano, o que eu posso te ajudar e tal e tal. E aquilo ali eu começo a rabiscar. Aí vamos supor que é um caso específico desse. A pessoa ela vai sair do escritório sabendo dali aonde ela tem que ir. Com fulano, o que ela tem que fazer. Com ciclano, o que ela vai pedir. Eu acho que o atendimento, não só jurídico, mas o atendimento médico, ele tem que ser exatamente nessa vertente. Eu não jogar a informação, mas eu dar uma comunicação. Eis a questão que a gente citou há pouco atrás sobre o relatório médico. Eu vou fazer ofício número 01 para o médico tal, requisitando dessa forma. Fazer ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, requisitando isso aqui. Ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, requisitando isso. E assim você vai. Você deve criar condições para que o seu paciente tenha acesso, porque ele está num estado muito fragilizado. Então, você, enquanto profissional humanizado, você deve e tem a obrigação de fazer dessa forma. Mesmo porque, doutor, essa pessoa, quando ela vai no seu escritório, né, para buscar ali informações, ela já está com tantas outras dúvidas, o seu psicológico também, às vezes, não muito bom, e pela falta de conhecimento, às vezes, que ela tem mesmo, de um nome que o senhor fala lá, que para a gente do direito, às vezes, é comum, mas para aquela pessoa não é. Então, essa questão que o senhor diz, de anotar mesmo o passo a passo, o que a pessoa precisa fazer, é muito interessante, né, porque a partir daí, ela tem um direcionamento do que ela vai fazer, porque às vezes eu estou falando ali, como o doutor disse, a pessoa às vezes está com um psicológico tão sensível que às vezes ela sai dali e não lembra nem mais o que o senhor solicitou para ela, né? Muitas das vezes está ali só de corpo presente, porque o pensamento está nos filhos que eu deixei em casa, o pensamento está na conta que eu tenho que pagar e eu não tenho dinheiro agora porque eu parei de trabalhar. Então, muitas das vezes a pessoa vai ali para o escritório ou para o consultório médico só de corpo presente, porque a mente está em outro lugar e naturalmente vai estar. Porque a principal preocupação da pessoa é o instinto de sobrevivência, como eu vou fazer? Porque a pergunta é, e agora? O que eu vou fazer? Realmente, essa questão de estar em outro lugar, já
atendi várias pessoas que realmente você fala 1, 2, 3 vezes e a pessoa vai e pergunta a mesma coisa. E você pensa assim, ó, o que está acontecendo, né? Às vezes você pode tomar a atitude de ficar bravo e responder de forma ríspida, ou então você entender, né? Realmente aquela pessoa está numa situação que ela não está conseguindo nem prestar atenção no que você está falando, né? Então você tem que mastigar, tem que falar. Às vezes pode acontecer isso do paciente não começar o tratamento justamente. O médico falou, mas ela não escutou e deixou. Eu tenho uma irmã que ela trabalha, né, na área da saúde, e ela fala muito isso. Ela fala assim que esse tem mudado muito, né, esse atendimento na área da saúde mais humanizado. Acho que em todas as áreas do direito também, né, um atendimento mais humanizado, porque a pessoa ela está muito sensível ali. E às vezes o que para você é uma informação comum, é uma informação normal, para aquela pessoa que está recebendo não é. Ela fala assim, que às vezes vai, por exemplo, uma pessoa idosa lá, que ela explica, só entendeu, entendi. Quando chega na próxima consulta, ela não fez aquele exame que foi solicitado. Enfim, né, acho que essa questão do anotar, do explicar, do tentar facilitar para que aquela pessoa, na próxima consulta ou, né, na demanda judicial dela, ela tenha êxito, porque você conseguiu entender o problema dela e passar para ela as diretrizes do que ela, de fato, precisa fazer a partir dali, né? E é uma questão que, quando a gente faz uma análise, né, eu sempre faço assim, olha de fora da caixinha e veja o atendimento. Você pega uma pessoa que está extremamente fragilizada, você pega uma pessoa que recebeu uma notícia tão grave dessas, você dar um tratamento de acolhimento, né, aquela pessoa se sente pertencente e se sente, né, abraçada com um bom atendimento. E assim, vamos ser sinceros, o bom atendimento ele é obrigação de qualquer profissional, independentemente de qualquer questão. Eu falo muito que quem chega, bate no meu escritório, porque eu faço várias demandas pro bono, sem cobrar, no direito de saúde. Porque assim, muitas das vezes, acontece de chegar pessoas ao seu escritório que não tem condições de ir ali na farmácia comprar uma dipirona. Inclusive, é uma pessoa que eu tenho que falar nesse sentido, que assim, ela é o maior coração que eu já vi, que ela inclusive trabalha na farmácia, eu não sei como é que chama, mas o pessoal chama geralmente farmácia, aquelas farmácias que dão o medicamento para o pessoal, né, da prefeitura, do estado, que a farmácia em geral é a Andréia, ela é farmacêutica de lá. E eu nunca vi uma pessoa tratar todo mundo que chega lá de uma maneira assim tão humana quanto ela. E aí foi com ela que eu verifiquei, eu falei assim, é assim que eu quero atender. Porque a pessoa está com isso, chega lá com um medicamento. Ela faz o filtro de falar assim, fulano, mas você toma medicamento tal, você contou isso para o seu médico, você fez isso. Porque tem correlação entre medicamentos. Né? Ela, como farmacêutica, ela sabe disso e tal, mas me impressiona, como tem, assim como a Lucélia, por exemplo, no PSF, lá de Araújo, não sei qual, mas eu sei que era um. É uma pessoa que eu já vi atender, ela é enfermeira, de uma assim, magnificência absurda. E é isso que a gente precisa em todos os setores da sociedade. Pessoas de coração, com coração humano, que saibam entender a dor do outro, não deixar a dor do outro te preencher, que é um outro problema muito que eu enfrentei muito, porque, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, um senhor lá estava com 78 anos e teve um diagnóstico de câncer severo. Tinha parentes que eram advogados e tal, o que ele ouviu? Não compensa fazer nada. E a medicação dele, eu lembro na época, foi o primeiro caso que eu peguei. Era R$7.000 a caixa. Eu precisava de 3 caixas no mês. Aí o que aconteceu? Aí ele me ligou um dia sem saber nada. Pegou e falou, fulano, eu vou entrar com a ação para o senhor. O que eu posso prometer para o senhor é que até o final que eu conseguir, eu vou lutar para ter esse medicamento. Com 15 dias eu entreguei a caixa do medicamento para ele. Aí, sabe o que foi uma negativa do Estado? Que devido à idade avançada não era compensatório fazer. Pensa uma situação dessa, o Estado definir que pela sua idade você não faz jus ao direito seu de saúde. O risco de morte, né, era iminente. Pensa. Ele começou a tomar medicação, ficou assim, eufórico. Você via a luz da esperança nele de novo.
Infelizmente, ele faleceu um tempo depois, porque estava em um estágio já muito avançado. Só que o que eu tirei de lição disso? Eu dei esperança. Eu me arrepio de pensar. Deu dignidade, Eu dei né? dignidade e esperança para ele. sim. Então, isso, para mim, não cobrei nada na época, porque, né, não fazia jus. Eu me vi numa situação de que eu poderia fazer, né, uma justiça para ele. Mas, muitas das vezes, a pessoa não tem esse tratamento mínimo que alguns órgãos precisam dar. Mas eu queria também deixar frisado, né, só esse respeito meu aos profissionais de saúde, em especial essas duas pessoas que eu citei, que é a Andréia e a Lucélia de Araújo, que são hoje as minhas referências em atendimento humanizado, em todas as áreas. A gente sabe que isso tem mudado muito, né, doutor? Inclusive, acho que os profissionais de saúde eles têm feito cursos, né, para ter esse atendimento mesmo mais humanizado aí em relação aos pacientes, principalmente essas doenças graves que são difíceis, né, quando o paciente recebe o diagnóstico. E a gente falava aqui há pouco dessa questão das mães, né, às vezes quando é mãe solo e recebe um diagnóstico desse, às vezes autônomas mesmo, né? E o que elas pensam ali, e agora? Eu vou cuidar de mim ou eu preciso cuidar também dos meus filhos? Ficam toda essa preocupação. Então, para fecharmos, doutor Ismael, a respeito dessa questão dos benefícios previdenciários, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, para essas mães autônomas, para essas mulheres autônomas, né, da importância, o senhor já disse isso antes, mas concluir essa importância de elas contribuírem para o INSS, para que assim elas façam jus, né, aos benefícios do INSS em caso que precisem. Uhum. É importantíssimo, né? A gente escuta notícias aí que a Previdência vai quebrar, aquela coisa toda, mas ainda você pode perceber que o INSS ainda acaba ajudando bastante as pessoas nessa questão do benefício. Então, assim, para aquelas que são autônomas, né, que não contribuem para o INSS, que contribua, né? Em tese, são obrigados, né? Porque toda pessoa que produz renda tem que contribuir. Então, aquelas pessoas que não têm obrigação, que são as donas de casa, estudantes, né? Também tem como contribuir. Então, assim, são, vamos dizer, três questões importantíssimas quando você contribui para o INSS. Você vai estar assegurada ali em caso de doença, incapacidade. Então, se você precisar de um benefício, por exemplo, esse que é o diagnóstico de câncer, a gente nunca espera, né? Então, é interessante você já estar com a vida organizada, estar contribuindo. Uma questão que eu não cheguei a falar sobre benefício, quando é doença grave, não precisa daqueles 12 meses de carência, né? Então, a partir do momento que você começa a contribuir, você já vai fazer jus ao benefício. Outra questão é a aposentadoria, né? Muitas pessoas falam que, né, aumentou o tempo de contribuição, a idade, vai estar mais difícil, mas ainda assim, para quem não tem nenhum tipo de investimento, quem não guarda dinheiro, acaba que uma aposentadoria lá no futuro, garantida de pelo menos um salário mínimo, você vai ter. Então, continua contribuindo, né? Além disso também, você vai poder deixar benefício para os seus dependentes, né? O filho aí até 21 anos, ou o filho com deficiência, ele vai receber toda a vida enquanto manter a deficiência. Então, são uma gama de benefícios que podem ajudar essa mulher nessa situação. E também queria destacar 2 pontos, que tanto para quem vai contribuir como autônomo, que a gente fala contribuinte individual, e também para a dona de casa, que é contribuinte facultativa, como é ela que faz o recolhimento, não é, por exemplo, a empresa, quando a pessoa é contribuinte empregada, ela é descontado no salário dela, então ela está tranquila. Agora, quando você é autônomo ou você é dona de casa, aí você tem que contribuir. Então, é importantíssimo que a primeira contribuição seja na data do vencimento. Porque é o seguinte, você só se torna filiado a partir do momento que você contribui com a data do vencimento. Se você ficar pagando depois da data de vencimento, não vai ser considerada aquelas carências e você não vai ser considerada contribuinte para o INSS. Eu já tive exemplo de pessoas que eram MEI e que ficou um tempão pagando atrasado. Então, assim, quando precisou de um benefício, o INSS não considerou carência. Então, precisava de 12 carências, a pessoa contribuiu 1 ano e meio e não tinha carência nenhuma, né? Ela tinha tempo de contribuição,
mas ela não tinha carência, porque a carência é aquela contribuição mensal, todo mês você pagar, entendeu? Então, assim, é importantíssimo, na hora de você escolher essa questão do autônomo e do dono de casa, você contribuir de forma correta. Entendi, porque às vezes a contribuinte aí, ela está pagando, mas às vezes paga em atraso, acha que está, né, que está ali faz jus ao benefício, quando na verdade não, porque ela fez esse pagamento em atraso, né? Isso. Normalmente, né, quando a pessoa vai contribuir como autônomo, ela simplesmente pega a orientação de um conhecido. Ah, eu pago desse jeito, então paga também que vai dar certo para você. Só que você vai chegar lá na frente, as duas estão precisando e uma vai conseguir, porque não soube como começar a contribuir. Principalmente esse do vencimento. Assim, a maioria dos casos que chegam para mim de autônomos são pessoas que ainda não fez o primeiro pagamento em dia. Então, assim, não vai ter direito ao benefício, né? Salvo aqueles que não precisam de carência, né? Que seria um auxílio-acidente, né? Talvez doença grave, mas mesmo assim, pagar em dia é fundamental. Entendi. Doutor Breno, para fechar aqui, o senhor trouxe, né, algumas informações da alteração da lei, porque a gente sempre teve a premissa de que as mulheres, a idade para fazer a mamografia seria ali a partir dos 40 anos, né? Tanto que até hoje eu pelo menos achava que ainda que era válido essa informação, que era a partir dos 40 anos. O senhor pincelou aqui para a gente que não, que hoje também as mulheres mais jovens, elas já têm direito, acho que a lei garante, né, esse direito para já fazer a mamografia, para que talvez comece aí um tratamento precoce. O senhor pode só trazer essa informação para a gente concluir, fechar esse tema para os ouvintes, né, que essa informação importante de que não é necessário aguardar os 40 anos para fazer essa mamografia? Graciane, antes, né, da promulgação da lei, que é a 14.335, de fato tinha o marco temporal dos 40 anos para a realização pelo SUS do exame de mamografia. Essa lei ela trouxe uma alteração específica, que é para a realização de exames citopatológicos do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia. O marco dela é o início da puberdade da mulher. Então, o objetivo central dela foi exatamente a questão de abrir o leque de oportunidades e possibilidades de exames e inícios de tratamento para pessoas desde idades precoces, né, para começar a fazer a busca pela saúde. Essa lei ela foi muito criticada mesmo, porque alguns defendiam que estava submetendo, abre aspas, uma criança a fazer um exame invasivo, no caso do colo retal, do colo do útero e tal, para supostamente diagnosticar uma doença. Gente, aí a gente precisa entender o contexto, né? Que uma lei, existe um contexto social que teve, né, para que a lei fosse promulgada. Primeiro ponto, a mortandade de crianças, adolescentes e jovens adultos do câncer. É o primeiro ponto que a gente precisa elencar. Segundo ponto, a falta de condição financeira para pagar exames, porque hoje nada você vai fazer um exame, né? Vou falar com uma ressonância magnética, que é um exame um pouco mais simples. Você vai pagar R$1.000, R$1.100, dependendo do lugar que for. Tem família que está vivendo com um salário mínimo, R$1.412. Vocês acham que essa família vai ter condição de custear um exame? Assim, não. A lei veio para abraçar exatamente esse tipo de causa. Terceiro, quanto antes eu faço o diagnóstico, inicio o tratamento, maior a chance de sucesso. Então, a lei visou garantir direito nesse sentido. E o médico, pelo menos assim espero, nunca vai solicitar um exame assim, sem uma comprovação mínima, sem um indício mínimo de que há. Porque esses exames, geralmente são exames não de plena detecção, mas é um exame de confirmação. Então, você vai ter outros exames que você pode fazer antes e afins para verificar. Há um grande risco de ser, vou encaminhar para esse sentido. Não é cheguei ali no médico e ele já vai me dar de cara um exame para fazer do colo do útero. Não. Ele vai pedir possivelmente um exame de sangue, né, completo, hemograma completo, com outras citopatologias, e verificar se há indícios, se há rastros, porque
Uma coisa que eu sempre aprendi com direito médico é o corpo fala. Tem uma professora minha, que é a Cláudia Pádua, que ela ministrou a aula e ela falou, gente, até quando morre, o exame de necrópsia conta quando, como e por quê. Então, assim, há indícios, o corpo dá indícios suficientes de que algo está errado, né? Com demonstrações fisiológicas, com demonstrações de exames, e só a partir daí o médico vai solicitar. Mas a lei veio para garantir o acesso, principalmente a pessoas que moram em áreas remotas, por exemplo, comunidades indígenas. Você vai esperar uma pessoa chegar aos 40 anos para poder fazer, sendo que a partir dos 12, 13 anos do início da puberdade, a pessoa tem a condição de saber se ela está com alguma coisa? Então, assim, isso é dignidade e respeito. Muito importante, doutor. Inclusive, a gente tem visto nas reportagens que falam, inclusive nós tivemos um relato aqui de uma palestrante do nosso Chá Rosa, acho que ela tem 26 anos e foi diagnosticada com câncer. Então, assim, hoje não tem mais uma idade, né? A gente sabe que tem um câncer infantil, e principalmente para as mulheres, essa questão do câncer de mama, do colo do útero, não tem uma idade específica para ele, né, para ter esse diagnóstico. É uma moça de 26 anos com diagnóstico de câncer. E a gente sabe que, assim, quanto mais precoce, né, quanto mais rápido iniciar esse tratamento, a chance de cura é maior, né? Eu vi que acho que é 95% de chances de cura quando esse diagnóstico ele é precoce, né? Então, daí a importância de alterar mesmo essas premissas que a gente tinha de questão de idade, né? E sabe o que é uma coisa que eu acho, eu não vou dizer engraçado, que eu acho intrigante quando a gente fala de câncer? O que a gente fala, o que é o câncer, né? Me corrijam aí os especialistas se eu estiver errado, mas a minha área aqui é direito mesmo, viu, gente? Mas pelo que eu já li, o câncer é um comportamento anormal das próprias células do seu corpo. O seu corpo produz a doença. Então, pode ser em qualquer estágio da sua vida. Pode ocorrer o câncer infantil, igual a doutora bem disse. Meu irmão morreu com leucemia aos 14 anos. E o que apresentou na época, isso em 2001, era muito difícil um diagnóstico e tratamento. Aí você pensa, logicamente são dois tipos diferentes, mas a gente está falando da oportunidade da pessoa ser diagnosticada e ser tratada em tempo hábil. Pode ser que, se fosse hoje, no caso específico do meu irmão, teria um resultado diferente, porque o resultado dele, 3 meses depois do descobrimento, ele faleceu. Pode ser que teria um resultado diferente? Pode ser, mas eu acho que é direito da pessoa ter a assistência nesse sentido. Exatamente. Eu acho que nesse ponto essa alteração ela foi muito válida, né? Doutores, ficaríamos aqui a manhã toda falando a respeito de um tema tão importante, né? Mas assim, a gente precisa finalizar. Já finalizando aqui o nosso podcast, gostaria de agradecer muito a presença dos senhores. Tenho certeza que contribuíram muito, né, para os nossos ouvintes, nossos colegas advogados, para os ouvintes em geral. Tenho certeza que foi uma manhã muito enriquecedora, que foram passados muitos conhecimentos para que as pessoas, né, tanto os advogados quanto as pessoas que necessitem desse acesso tanto à saúde quanto aos direitos, né, aos benefícios previdenciários. Agradeço imensamente pela presença dos senhores aqui. As portas estão abertas para a gente falar de outros temas também relevantes. Passo a palavra, na sequência, ao doutor Ney Ismael para suas considerações finais, depois para o doutor Breno, e desde já agradeço a presença dos senhores aqui conosco. Eu agradeço, né, ao OAB para ter esse momento aqui de esclarecimento de dúvidas. Eu acho que a OAB tem um trabalho incrível, né, nessa área de informação. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse momento, né, estar aqui presente discutindo. Né, teve uma aula aqui de direito médico que realmente a gente não teria oportunidade em outro lugar. Né, então, assim, fico muito feliz. E queria só deixar aqui à disposição a Comissão de Direito Previdenciário e Assistencial para aquelas pessoas que precisam, né, algum problema, seja no INSS, né, que queira vir entrar em contato com a OAB, que a gente está à disposição aí para ajudar as pessoas nessa matéria tão interessante que ajuda tanto a população como um todo. Doutora Graciana, doutor Ney Ismael, eu que agradeço, né, porque, como a doutora falou, se deixar a gente passa o dia inteiro conversando, porque ou raça que gosta de conversar é advogado, né?
Então, eu já quase não gosto, pegou o café, acabou. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite do Dr. Nesmael para a gente fazer esse podcast, a disponibilidade da doutora Graciana, que a hora que ele falou, eu falei assim, só veio a doutora Graciana Carneiro na minha mente para ser mediadora. E ao doutor Ezequiel também por ter abraçado a proposta. E assim, o nosso intuito sempre foi e sempre vai ser levar a informação. A OAB, enquanto entidade, ela é uma entidade para a sociedade. Nós, advogados, estamos aqui prestando um serviço público para a sociedade no que tange ao conhecimento e à busca de efetivação de direito. Então, assim, sou muito grato pela profissão, muito grato por tudo que eu consigo fazer pelos outros e acho um trabalho magnífico que a OAB tem feito até então de levar essa difusão para toda a sociedade, independentemente de classe, independentemente de qualquer requisito. E fico à disposição, coloco a comissão à disposição de todas as pessoas que necessitarem para poder esclarecer e efetivar direito. E uma dica, não perca tempo, em hipótese alguma. Doutores, mais uma vez, obrigado pela presença, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Agradecemos a todos os ouvintes, a você que nos acompanhou aqui nesse podcast. Espero que as informações que tenham sido repassadas aqui tenham sido relevantes. O intuito da OAB é esse mesmo, de levar a informação para os advogados e para a sociedade como um todo. Espero que a gente tenha conseguido fechar esse mês de outubro, né, dedicado à conscientização ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. Espero que as informações aqui tragas pelos doutores tenham sido de grande relevância para você que nos ouviu aí nesse podcast. Agradecemos a todos pela presença e até a próxima.